Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 30 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa, e veja as aulas. Também nos acompanhe e se inscreva lá para nos ajudar. Por fim, meus queridos amigos, chegamos à penúltima aula deste curso. Aula de número 31 agora. Meu querido amigo e amiga da rede, antes de iniciar esta aula, eu quero ler uma profecia de Jesus, relatada em Mateus 24, 7. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Eu estou lendo esse texto porque tudo isso estamos vendo desde o século XX e agora no início do século XXI, né? E aí, agora, né, com esta pandemia que surgiu no ano de 2020 e ela iniciou na China e se alastrou pelo mundo. Essa pandemia foi causada por um vírus, o coronavírus ou Covid-19. No início do ano de 2020, o governo adotou diversas restrições para conter o avanço da pandemia. Comércios, escolas, empresas, igrejas precisaram fechar as suas portas. Muitos cristãos, eles começaram a se reunir para realizar ajudas humanitárias pelo país afora, doando roupas, alimentos, etc., para colaborar com os necessitados, né? As igrejas, os cultos, celebrações passaram a ser online, via internet. Os trabalhos evangelísticos, as grandes concentrações presenciais de adoração a Deus precisaram ser cancelados para que não houvesse aglomerações. Então, em meados de julho e agosto de 2020, com uma boa contenção da pandemia, as igrejas puderam retomar as suas atividades aos poucos, né? Porque haviam várias regras de restrições ainda para que não houvesse aglomerações. Ainda assim, as lideranças das igrejas tiveram muita dificuldade para trazer os cristãos de volta aos templos. Alguns com receio do contágio, outros que já vinham num estágio de frieza, então com a pandemia só agravou devido à quarentena, né, e deixar de ir à igreja. É lamentável, né? E aí, assim se arrastou até o fim do ano. Quando chegou 2021, o Brasil e o mundo se encheram de esperança com o fim da pandemia. Ainda que, pela mão de Deus, em tempo recorde, os cientistas criaram vacinas contra o Covid-19. Então, ainda em dezembro de 2020, iniciou-se as vacinações pelo mundo. Porém, em fevereiro e março de 2021, com o relaxamento das restrições, novamente houve um aumento nos casos de Covid-19 no Brasil. E as igrejas e também
diversos segmentos do Brasil precisaram novamente fechar as suas portas. As celebrações, os cultos, precisaram voltar a ser via internet. E todo o trabalho presencial que viesse a gerar aglomerações precisaram ser cancelados novamente. Meu querido amigo e amiga da rede, esta é a situação atual deste mundo. E nós chegamos agora no dia de hoje do nosso curso, da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Estamos hoje no dia 5 de abril de 2021, depois de Cristo. E estamos em oração e cremos que o nosso país irá ter a vitória pelo nome de Jesus Cristo. Estamos orando e veremos a vitória. Glórias a Deus. O Senhor é fiel e maravilhoso para cuidar de nós e livrar-nos de todo esse sofrimento. A economia vai voltar a fluir. As igrejas vão poder voltar a abrir as portas. Em nome de Jesus, nós estamos orando e crendo que o nosso país e o mundo ficará livre para sempre desse sofrimento e desta pandemia. Aleluias, glórias a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Então nós estamos no dia 5 de abril, o dia de hoje, como tenho dito, e o nosso curso, a partir de agora, ele vai tomar um novo rumo. Nós não podemos dizer o que acontecerá no dia de amanhã ou até o final do ano. Por quê? O futuro pertence a Deus. A igreja pode sim ter grandes desafios após a pandemia. Sim. Porém, nós não sabemos. Pode também Jesus voltar a qualquer momento, meus queridos. Pode-se também ocorrer um avivamento grandioso e a nação brasileira se voltar de joelhos aos pés de Jesus, se rendendo a Ele para servi-lo. Bem, o que nós sabemos sobre o futuro são as profecias bíblicas que estão por vir. E isso nós temos relatado. Nós só não sabemos o dia e a hora que tudo isso vai acontecer. Mas vai acontecer porque a palavra é fiel. E isso é o que nós vamos ver a partir de agora, as profecias. E aí nós vamos estudar um pouco sobre escatologia, ou as profecias que estão por vir. E esse tema possui variação de opiniões entre os teólogos. Neste curso, nós não vamos entrar em detalhes, por falta de tempo. Também eu não vou me posicionar diante uma ou outra posição teológica. Eu vou apenas expor para vocês quais as posições que existem, né, com relação à escatologia, aos fatos que estão por vir. Amém? Vocês estão compreendendo, queridos? Glórias a Deus. Vamos iniciar então. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. O próximo evento que vai acontecer após o dia de hoje, que nós sabemos que vai acontecer, né, depois agora do dia 5 de abril de 2021, como eu tenho dito, não tem dia e nem hora marcado para acontecer, mas vai acontecer e nós precisamos crer nisso. Será o arrebatamento da igreja. Isso é fato. Que será antes, durante ou depois a grande tribulação. Primeiro nós vamos comentar sobre o arrebatamento da igreja. Esta palavra significa tomados rapidamente ou com força.
Vamos ler na Bíblia onde está isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Está escrito sobre o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Então, na volta de Cristo, ao soar a trombeta, primeiro os mortos em Cristo, os que morreram servindo o Senhor, ressuscitarão. Depois os vivos serão arrebatados e todos se encontrarão no céu com Jesus. Que momento maravilhoso será esse! Todos os salvos, todos que foram fiéis a Deus, se encontrando com Jesus nos céus. Também o Senhor Jesus disse: eis que venho como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Ou seja, na hora que ninguém espera, e rapidamente seremos levados num abrir e fechar de olhos. Olha só. Queridos. Agora, então, nós vamos ver os pontos de vista de cada grupo de teólogos acerca do arrebatamento. O primeiro grupo acredita que Jesus vem, leva a igreja e aí começa a grande tribulação após o arrebatamento, né? O segundo grupo, a segunda posição dos teólogos, acreditam que a igreja passa pela grande tribulação e no meio do período da grande tribulação, Jesus vem e arrebata a igreja. Ou seja, os cristãos, a igreja, vai ficar até a primeira metade da grande tribulação. E aí, no meio desse tempo, Jesus vem e leva os seus arrebatados. A terceira posição, o terceiro grupo de teólogos, acredita que a igreja passa por toda a grande tribulação aqui na terra. E no final da grande tribulação, Jesus vem e arrebata todos os seus fiéis, mortos e vivos. Também existem outras passagens bíblicas sobre arrebatamento. Mateus 24, 30 e 31, Marcos 13, de 24 a 31. Então, aí este terceiro grupo, essa terceira posição, acredita que todos os cristãos, a igreja, passará por toda a grande tribulação. E aí, no final da grande tribulação, Jesus vai voltar e vai acontecer, então, o arrebatamento da igreja. Amém, meus queridos? Essas são as posições dos teólogos acerca do arrebatamento. Olha, não importa a posição que você aceita ou acredita. O que importa é que nós creiamos no arrebatamento de vivos e de mortos. Agora, se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio ou no final da grande tribulação, nós não podemos discutir esse assunto. Apenas acreditar que o arrebatamento acontecerá. Aleluias, glórias a Deus. Vamos seguir agora com o segundo evento, que será depois, no meio ou durante o arrebatamento. O que nós já temos dito, a grande tribulação. Vamos ver onde a Bíblia fala sobre esse evento. Mateus 24, 21. Jesus disse:
porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você pode ver detalhes da grande tribulação no livro de Apocalipse, do capítulo 8 ao 11. Nós não temos tempo de estar lendo agora, mas você pode ir lá pesquisar. Apocalipse 8 ao 11. Alguns exemplos de fatos da grande tribulação. Vai ter um poder do maligno, o anticristo, os enganos do falso profeta, tragédias ambientais, perseguições aos judeus e aos cristãos, e etc, e etc. Muitas outras tragédias e perseguições acontecerão neste período de grande sofrimento na terra. Embora existam outras teorias, a mais aceita é que a grande tribulação será num período de 7 anos, sendo que por 3 anos e meio haverá uma falsa paz, ainda que seja no governo do anticristo. E os últimos 3 anos e meio haverá tempos de horror e perseguição implacável sobre a face da terra. Vamos ver, então, novamente, eu quero ler com você esse trecho para ficar bem enfatizado o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. Eu vou ler de novo, porque é o fato mais importante. Haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tem outras passagens, Daniel 12, Apocalipse 13, Marcos 13, também relatam a grande tribulação. Tempos muito difíceis. Agora, se a igreja, os fiéis, vão estar aqui ou não na grande tribulação, nós não sabemos com certeza. Como eu já disse, alguns teólogos dizem que a igreja estará, outros dizem que não. O que importa é que nós creiamos que a palavra de Deus, ela é verdade, as profecias vão se cumprir. Tanto o arrebatamento como esse período de grande aflição, a grande tribulação, ele vai acontecer. Agora, esses detalhes vão ficar para os teólogos, né? Glórias a Deus. Nós vamos ver agora o próximo evento escatológico, profetizado que ainda vai acontecer. A bodas do Cordeiro. O que seria bodas do Cordeiro? Trata-se do casamento do noivo Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja do Senhor. Os seus filhos, os salvos pela obra de Jesus. Ou seja, a nossa união definitiva com Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Existem também 3 escolas teológicas sobre as bodas do Cordeiro também, né? O primeiro grupo, eles se chamam preteristas. Eles creem que todo o Apocalipse já aconteceu, já houve. A perseguição aos cristãos no início da igreja, eles consideram que foi o período da grande tribulação. O fim das perseguições foi o início do milênio. E agora
só falta ocorrer as bodas do Cordeiro, quando vier Jesus pela segunda vez e a consumação de tudo. Então esse é o primeiro grupo que acredita que no início da história da igreja já foi se realizando esses fatos profetizados por Jesus e também pelos os profetas do Velho Testamento, né? Esse é o primeiro grupo, viu? Os primeiros teólogos. Mas o segundo grupo que eu citei, o nome deles são pré-tribulacionistas. Eles acreditam que após o arrebatamento da igreja, segue o tribunal de Cristo. E esse tribunal não é para a condenação, mas para a entrega de galardão aos salvos por ele. Então, aí, na sequência, inicia-se a festa das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estará ocorrendo a grande tribulação, que nós já falamos. Então, esse segundo grupo acredita que haverá o arrebatamento, o tribunal de Cristo, para a entrega de galardão pelas obras dos salvos. E aí, depois da entrega do galardão, vai se iniciar a bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra vai estar ocorrendo a grande tribulação. É o segundo grupo. O terceiro grupo de teólogos, eles são chamados pós-tribulacionistas. Eles creem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, com a segunda vinda de Jesus também. Então vai se iniciar o tribunal de Cristo, como já disse, né? E na sequência a bodas do Cordeiro. Então quer dizer, esse terceiro grupo acredita que a igreja passa por toda a grande tribulação e no final Jesus volta pela segunda vez e lá no céu vai acontecer o tribunal de Cristo com a entrega dos galardões e aí dá esse início às bodas do Cordeiro. Então você vê que são algumas, só na questão do tempo, o fato todos acreditam, só o tempo, né, que eles têm divergências, né? Nós vamos ver então agora algumas passagens sobre as bodas do Cordeiro. Mateus 26, 29. A última ceia de Jesus, ele disse: desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, é uma promessa para mim e para você, que Jesus, ele tomou esta ceia com seus discípulos e agora ele vai tomar novamente conosco lá no reino do Pai. Aleluia! Lá nós estaremos ceando na bodas com ele. Em Apocalipse 19, 7 ao 9, olha só o que está escrito. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. São estas as justiças dos santos. E disse-me, escreve-me, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluias, glórias a Deus. O nosso noivo, Jesus Cristo, ele usou aqui um exemplo de um noivado judeu, que eles têm o costume de fazer, para representar o seu noivado e a sua festa de casamento com a noiva, ou seja, conosco, as bodas do Cordeiro.
Agora você vai entender melhor, você vai ver como é a cerimônia de noivado judeu. E nós vamos trazer para o nosso noivado com Jesus, que ele quis mostrar, né? Colocando como exemplo o noivado e o casamento judeu com o noivado e o casamento dele conosco. Preste atenção, hein? Que você vai gostar muito do procedimento judeu. Como ele se encaixa perfeitamente com o que Jesus tem preparado. Que ele já fez e tem preparado, né? E vai se cumprir as bodas do Cordeiro. Vamos lá, então. Um jovem judeu, na idade de casar-se, ele escolhe a sua futura noiva. Então, ele sai, a pedido do seu pai, o jovem judeu, com um contrato na mão, algumas moedas e uma taça de vinho na outra mão, rumo à casa do pai da noiva. Então, o jovem faz um pedido à sua noiva, à pretendente, diante do pai dela. Olha só. E o jovem diz: você quer se casar comigo? Se a noiva, a moça, disser sim, se ela disser sim, o jovem então coloca o contrato na mesa do pai. E ele paga o dote para o pai da moça, com as moedas na mão. E entrega uma taça de vinho para a moça beber. Preste atenção. Enquanto a moça está ali bebendo o vinho, o jovem noivo, ele faz promessas e declarações de amor eterno à jovem noiva, diante do pai e de todos presentes ali, viu? Veja só. Então o noivo diz à noiva e ao pai dela: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou lhes preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ah, meu querido amigo e amiga, e isso explica as palavras de Jesus, hein? Em João 14, 2 e 3. Não foi isso que ele falou? Meus queridos, olha só, preste atenção, ainda tem mais, viu? Quando o jovem noivo sai da casa da noiva, a noiva quer acompanhá-lo, porém, a mãe da noiva diz: ainda não, venha cá, noiva. Eu vou lhe ensinar a você cuidar do seu noivo. E também eu preciso prepará-la para se encontrar com ele. Você precisa estar pura para ele. E o jovem noivo então volta para a casa do seu pai. E lá os seus amigos lhe perguntam: quando você vai retornar para buscar a sua noiva? Porque os amigos perguntaram isso para o noivo. Eles queriam participar do casamento, que seria uma festa grandiosa, né? Tão esperado do seu querido amigo, o noivo. Também porque no dia em que o noivo fosse buscar a noiva, a brincadeira entre eles iria se encerrar, né? Então o noivo responde aos seus amigos, olha só: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Ah, meus queridos, assim como disse o nosso Jesus em Marcos 13, 32.
Isso explica essas palavras de Jesus, hein? Então, no dia indicado pelo pai, o noivo volta à casa da noiva, agora junto com seus amigos, fazendo festa e barulho. Esse é o costume judeu, viu? E aí ele vai, pega a noiva e leva ela para a casa do pai dele. E aí ele dá roupas lindas para ela, coloca uma coroa de ouro em sua cabeça e cobre-a de joias. Então, agora, os noivos entram para a festa de casamento das bodas. E essa festa dura vários dias em comemoração. Esse é um costume judeu, dos jovens judeus de Israel, viu? É o processo de noivado e casamento judeu. E agora eu vou explicar, trazendo isso para nós, o que Jesus tem preparado para mim e para você dentro dessa história do noivo nas bodas do Cordeiro. Jesus, o noivo, veio aqui na terra a pedido de seu pai, Deus Pai, e trouxe um contrato, a sua palavra, a Bíblia. Pagou o dote, mas não com moedas, mas com seu precioso sangue. Aleluias! Trouxe também uma taça de vinho, representado também pelo seu sangue, a Santa Ceia. Agora, Jesus, o noivo, pergunta para mim e para você, nesta noite, meu querido: você quer ser minha noiva e se casar comigo, igreja? Aleluia. Se eu e você dissermos sim para ele, então nós recebemos dele o contrato, que é a garantia pela palavra de Deus de que um dia ele voltará para nos buscar. Aqui está o contrato. Aleluias. Também o dote, ele já pagou o seu sangue derramado na cruz, pagando o preço para nos resgatar. Aleluias. E a taça de vinho, que é a ceia, que também representa o sangue de Jesus. Enquanto eu e você bebemos o vinho, ou seja, durante a nossa vida aqui na terra, fazemos memória da obra de Jesus na Santa Ceia, dia após dia, ou mês após mês, ou ano após ano, o noivo nos faz promessas e declarações públicas de amor eterno a nós. Não é assim que acontece diariamente? Jesus demonstrando o seu amor por nós, o seu cuidado, e também declarando que vai voltar para nos buscar. É isso, querido. O Espírito Santo tem falado que Jesus vai voltar. Aleluias! É isso. Então, o nosso noivo Jesus, antes de ele ir embora, de ele voltar para o Pai, né? Ele disse para os discípulos, que seria como nós, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João 14, 2. Aleluias, glórias a Deus. Promessa de Jesus, meu querido, do nosso noivo, para mim e para você. Glórias a Deus. Continuando então, o noivo Jesus, ao voltar para o Pai, nós, a sua noiva, queremos ir com ele. Nós sempre queremos estar com Deus, né? Mas a representada, a nossa mãe, como era lá na história dos judeus, a mãe seria o Espírito Santo. A igreja nos diz: ainda não, venha aqui,
que eu vou lhe ensinar a você cuidar, ou seja, a adorar e a servir o seu noivo. Também o Espírito Santo precisa nos purificar, santificar, para que nós nos encontremos um dia com o nosso noivo. Aleluias! Glórias a Deus. Enquanto isso, lá no céu, com o Pai, o noivo Jesus está com seus amigos, os anjos do céu, que lhe perguntam: quando, Senhor Jesus, o Senhor irá buscar a sua noiva? Porque no dia que ele voltar, a brincadeira, ou seja, a história humana na terra, vai se chegar ao fim. Também os anjos querem participar dessa festa, né? E aí Jesus fala para os anjos: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Aleluias! Agora, no dia indicado por Deus, como está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas. Os anjos, amigos de Jesus, irão em festa e recolherá Jesus a sua noiva. Todos nós, queridos, para a casa do Pai. Aleluias! Então nós iremos receber o galardão, ou seja, primeiro o corpo glorificado, também uma coroa na cabeça e pedras preciosas. Isso pelas obras, né? E aí entraremos às bodas do Cordeiro, onde será celebrada a união eterna entre Jesus Cristo e a sua igreja conosco. E aí Jesus Cristo pessoalmente vai nos apresentar aos céus e ele mesmo vai nos servir nessas bodas. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero dizer, meu querido, perguntar para você: você está se preparando para esse dia tão glorioso? Meus queridos, deixe o Espírito Santo te santificar e purificar. Eu preciso deixar que ele trabalhe na minha vida para esse dia tão maravilhoso. Aleluias, glórias a Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, né, esta comparação do noivado e casamento judeu com a volta de Jesus e a bodas do Cordeiro. Amém, meus queridos? Nós vamos continuar na próxima aula falando dos últimos fatos, eventos profetizados por Jesus. E vamos concluir este curso na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe você e te guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.